Quando eu me paramento e coloco o meu crachá grande aqui, que eu colo aqui, é uma foto minha, eu escolhi uma foto sorrindo e a gente entra nos quartos e entra nas enfermarias e as pessoas falam, nossa, que legal! Então, esse simples fato de que legal, eu tô vendo uma pessoa sorrir, porque há tempos a gente não vê uma pessoa sorrir com a boca, a gente teve que acostumar a sorrir com os olhos, né? Meu nome é Tatiana Vieira do Couto, eu sou terapeuta ocupacional do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. Foi no dia 22 de abril. É porque dia 22 de abril eu guardei, porque dia 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil. E eu fiz uma brincadeira que aqui nesse hospital foi o dia do descobrimento da terapia ocupacional. Porque as pessoas não sabiam que existia terapia ocupacional aqui nesse hospital e muito menos o que fazia um terapeuta ocupacional. Quando começou essa pandemia, a princípio, o terapeuta ocupacional não era considerado o profissional da linha de frente. A gente passou aqui algumas semanas nessa sala sem muita coisa o que fazer, pensando em como a gente poderia contribuir para a melhoria ou da equipe, ou da família, ou do próprio paciente internado com Covid. A gente sabe de colegas que deixaram de ir para casa, que praticamente moraram aqui no hospital, ou que foram morar aqui por perto, né, para poder não fazer esse vai e vem. Mas eu particularmente, em casa, tive eu tenho duas filhas pequenas, né, então, e um marido, enfim, então eu tenho uma família, então eu tive, em algum momento desse inicial, aí eu tive medo de ficar com eles, eu deixei, até hoje eu não encontrei a minha mãe, né, só por vídeo. A minha mãe é uma idosa com 1000 problemas de saúde, né, então eu não encontrei a minha mãe ainda, só de longe e por videochamada. Então a gente precisou ter alguns cuidados. Acho que a gente viu muita gente sofrendo e essas pessoas que estavam sofrendo aqui nos fizeram identificar com pessoas da nossa família. O terapeuta ocupacional, de forma geral, é o profissional que trabalha com a rotina, com as atividades do dia a dia. Para os pacientes com Covid, a gente trabalha com atividades. Para os pacientes Covid, a gente pensou que essas atividades estariam muito interrompidas, muito cerceadas por conta da interrupção das visitas, né? Interrupção completa de visitas, eles não podiam trazer televisão para o hospital, não podiam sair do quarto, estavam em quartos isolados, sozinhos. Então a gente ficou com essa percepção de que a atividade para esse paciente estava muito empobrecida. E aí a gente pensou em levar atividades para esses pacientes durante a internação. A atividade para esse paciente tinha o objetivo de ocupar o tempo dele de uma forma produtiva, fazendo uma estimulação cognitiva e ajudando para que ele pudesse também pensar um pouco na ressignificação do cotidiano. Então, assim, o quanto ele poderia aproveitar esse tempo aqui para repensar as atividades que ele fazia fora daqui e, portanto, tomar novas atitudes, enfim, estabelecer novos projetos. E aí a gente conseguiu se reinventar. Eu acho que isso foi muito importante. Para a gente entregar atividades para os pacientes da enfermaria, a gente precisou pensar em que materiais a gente utilizaria, que seriam materiais que iam entrar no quarto e não poderiam sair, porque tem a questão da comissão de controle de infecção hospitalar, então a gente teve que ter esse cuidado. E aí a gente pensou em entregar um kit de atividades pronto, num plástico, com uma caneta. Nessa prancha, essa pessoa ela pode apontar o que ela quer. Ela foi feita especificamente para pacientes com Covid, então a gente tem sintomas específicos de Covid, como falta de ar, tosse, perda de olfato, paladar, né? Então a gente tem esses sintomas que são físicos. A gente abordou também a questão dos sintomas comportamentais, então eu estou um pouco confuso, eu estou sonolento, até os sintomas emocionais, eu estou triste, eu estou ansioso, necessidades pessoais. Eu gostaria de me virar de lado, eu quero colocar meia,
né? Então, coisas assim que a pessoa pode querer falar. Familiares, então tem perguntas de pessoas, como estão meus filhos, como está minha família, tem perguntas relacionadas propriamente ao tratamento médico, há quanto tempo eu estou aqui, eu estou pior, eu vou ter que usar esse respirador para sempre. E aí a gente tem perguntas de atividades que essa pessoa queira fazer, quer seja um telefonema, ouvir uma música, até perguntas do tipo religiosas e inclusive últimos desejos e morte. Isso fez muita diferença porque alguns pacientes ficam muito ansiosos, ficam muito nervosos, querendo falar, perguntar e às vezes com tubo, com matráquio. Os médicos faziam os boletins médicos e o resto da equipe que não é médica fazia o acolhimento à família. Todo esse trabalho era feito por telefone. E aí, devido à minha formação em terapia ocupacional, eu pensei o quanto a gente poderia adaptar, que a gente faz muito isso, a adaptação da atividade, o quanto a gente poderia adaptar essa atividade de comunicação para esse paciente que está desacordado, que está sedado, entubado na UTI. E eu comecei então a pedir mensagens para as famílias que elas enviavam via WhatsApp para o meu celular particular, inclusive, e eu ia lá na UTI. Então hoje, como funciona? Eu subo 2 vezes por semana para a UTI. No dia anterior, eu entro em contato com as famílias, com as novas e com as que eu já conheço, avisando que eu vou no dia seguinte para a UTI. Eles encaminham mensagens de áudio. Se o paciente está acordado, eles encaminham até vídeo para a gente passa para o paciente na UTI. Se esse paciente está acordado, está bem, não está muito confuso, porque também acontece, a gente propõe uma chamada de vídeo. Né? E aí a gente faz então esse contato com a família e tem sido sempre muito emocionante para a família, para o paciente, e eu não posso deixar de comentar para a equipe também, que tem sido muito bacana. E as vozes familiares, elas ajudaram bastante na produção de reações fisiológicas, né, dos pacientes que estão em sedação. Então, a gente, embasado nisso, a gente coloca a mensagem para a família, para o paciente, desculpa, e aí a gente fica monitorando a frequência cardíaca, a pressão arterial e os parâmetros desse paciente que está no ventilador. E para vários pacientes a gente consegue perceber essa reação, mesmo estando sedados. Então, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, e isso é indicativo para a gente de que esse paciente de alguma forma ouviu e reagiu. A hora que a mensagem acaba, essa reação cessa. A gente atende um público aqui que é muito, muito, muito grato. E eu estou atendendo os pacientes com Covid desde abril, e eu não tive, e provavelmente eu não vou ficar doente nessa vida, porque de tanto que as pessoas rezam por mim. Eu não tinha dimensão de como a gente ia tão fundo nas pessoas. Teve muitas coisas ruins, sem dúvida. Então eu só posso ser grata por esse momento e a gente só pode tocar uma pessoa quando essa pessoa se abre pra gente. Então eu preciso agradecer. Eu sempre agradeço, as pessoas agradecem por eu ter ido levar uma mensagem, por eu ter dado um suporte, um acolhimento para uma família, e eu que agradeço, porque cada pessoa que eu atendo fica em mim de alguma forma, e eu me sinto uma pessoa melhor por isso.